Olá, começa agora Pessoas de Valor, aqui na Santa Cília TV. E hoje a gente tem um programaço, um programa muito incrível. A gente já tem desde os primeiros, lá quando a gente fez com o Tadashi, lá, eu e a Adriana, a gente invadiu lá o espaço, né? E fez um programa muito legal. Eu lembro sempre uma frase que o Tadashi falou no programa, foi o programa número 2 que a gente fez. E que às vezes, assim, do nada a gente está usando em treinamento, a gente está até em sala de aula, que é a distância entre a mente e o coração, que foi a maior distância, né, que ele já percorreu. Essa frase ficou muito gravada. E hoje a gente tem, eu estou aqui com a Adriana, né, a Adriana Zucchini, que é uma das apresentadoras do programa, e eu estou aqui com o Maurício Zognani, né. A gente fala das saúdes, e aí existe uma saúde que é a saúde espiritual, e a gente acaba muitas vezes deixando de lado. E aí a gente trouxe o Maurício, que é autor, né? Estou até aqui com alguns livros que depois a gente dá um insert, né? Mas tem aqui Os Filhos Pródigos, Porque Todos os Caminhos Levam ao Amor, né? Água Viva, a história e a importância de Jesus na regeneração do planeta, e Grãos de Mostarda, que reflexões para remover montanhas. E agora vai nascer um filho essa semana, né, que está nascendo Simples, que também é um caminho muito legal, porque toda obra, né, o Maurício já tem seguidores, milhões aí de seguidores, pessoas que acompanham a obra dele, né, um cara conhecido nacionalmente, né, sobre essa questão da espiritualidade. E a gente queria, então, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, né, super prazer ter você aqui. Muito legal. E aí eu queria fazer um pouquinho uma conexão de trazer do programa número 2 para o programa 34. Né? Vamos ver se a gente consegue. No programa número 2, a gente fez uma conexão entre a mente e o coração, colocado pelo Tadashi Kadamoto, que é o cara, né, na área, já treinou milhares de treinamentos. Você tem milhares e milhares de seguidores e trabalha essa questão da espiritualidade e relacionado à saúde. Existe como a gente falar que tem uma pessoa saudável se a gente não olhar também para essa questão da alma da pessoa? São muitos olhares que a gente tem. A gente vive esse predomínio, essa ditadura do corpo e da matéria, né? Ainda é para a matéria o que obceca, o que a gente dá atenção, mas, na verdade, não tem saúde se não for integral. Você vai ter ilusões, você vai ter momentos, você vai ter sensações de que você está bem, quando, na verdade, o que a gente está é assintomático. Né? Assintomático. O estar bem, e isso não é um conceito alternativo, não é um conceito de doutrinas, de filosofias, é o conceito da Organização Mundial da Saúde. Sim, até legal você tocar nesse assunto, porque as pessoas confundem muito, por exemplo, espiritualidade com espiritismo, por exemplo, com uma doutrina. E são coisas separadas, né? Nessa questão da presença, de estar presente e tal, de estar ali naquele momento e que não tem absolutamente nada a ver com religião, né? Isso. Maurício, você menciona a ditadura, você usou um termo e eu fiquei curiosa em entender. Você menciona a ditadura como nós estamos presos ao corpo, é isso? Quando você diz... Na verdade, pelo orientalismo, nós estamos presos à maia, à ilusão das coisas. Porque as coisas não são ilusórias. Sim. Ilusório é o nosso olhar. Sim. Nós é que nos iludimos com as coisas. Sim. Tudo tem significado. Tudo tem um sentido. Tudo tem uma razão de ser nas nossas vidas. O que falta é a gente depreender. O que isso está querendo me dizer? Aceitar como um fluxo normal e fluido. Exatamente. A própria palavra aceitação é um desafio para as pessoas entenderem. A média das pessoas acha que a aceitação é você ficar parado perante a vida. Sim. Mas ao contrário, eu já fiz palestra, por exemplo, para pessoas com doenças crônicas, e é evidente que eu só começo o meu tratamento quando eu aceito que estou doente. Por exemplo, para o alcoólico. O primeiro passo do AA, que aliás eu acho que merece um prêmio Nobel da Paz. Gente, é incrível. A humanidade deve um prêmio Nobel da Paz aos 12 passos do AA. É incrível. Que não é só para AA, serve para narcóticos, mulheres que amam demais, chocolatras, sexólatras, consumistas, compulsivos. Bom, concordo plenamente. E o primeiro passo do AA é: eu tenho um problema. Exato. Então, a aceitação não tem nada de
paralisia, não tem nada de acomodação, mas é o primeiro passo para a mudança. Sim. Quando eu aceito que eu sou um alcoólico, começo o meu tratamento. Porque quem não tem problema, não tem solução. Tem uma pessoa que está ali naquela zona de conforto e aí imagina assim, poxa, a pessoa não quer mudar porque é duro essa mudança, essa transformação. Mas na prática, a zona de conforto também pode ser uma fuga. Porque vida é movimento, saúde é movimento. Dentro dos múltiplos conceitos de saúde, mas você vai falar em movimento. Se um orientalista faz análise de um chakra e não há movimento, se um materialista... A energia está parada, né? A energia está parada. Se o teu pensamento está estagnado no passado, se a tua corrente sanguínea está parada, por qualquer ponto de vista que você colocar da matéria, da mente, do espírito, você está muito doente. E o doente do espírito vai se manifestar depois na matéria necessariamente. A gente pode colocar como uma hierarquia, a gente parte do princípio que se, por exemplo, a espiritualidade não estiver bem trabalhado, a mente não estiver trabalhado, aí aparece no corpo físico. Aparece no corpo físico, mas também o que acontece no corpo físico também vai refletir no espírito. Por isso, é aquilo que a gente falava. É um equilíbrio, né? E é dialético, porque o que eu vivo aqui e agora, né, vai me dar significados, vai me trazer modificações, vai ser cura para mim. O autoconhecimento é um caminho, não é o destino, né? E é um caminho de convergência de diferentes disciplinas. Você vai para Hermes Trismegisto, milhares de anos antes de Jesus. Você vai para o Oráculo de Delfos, 500 anos antes de Jesus. Você vai para Jesus. Dentro do Espiritismo, Kardec pergunta para os espíritos qual é o caminho de crescimento espiritual. E ele fala, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Mas ele é caminho porque o ponto de chegada não é o autoconhecimento. O ponto de chegada é estarmos todos em conexão. Nós somos todos um. Sim. A gente poderia colocar amor nisso? Assim, é uma palavra que É tá trazendo... o cimento que une todos os tijolos. Nós somos cada um tijolinho, né? E o cimento que une todos os tijolos é a consciência, a expansão da consciência e a expansão da fraternidade. Quanto mais nós somos, mas a gente acha que não. A gente acha que não. Quanto mais você vai tendo essa consciência, mais essa magia vai acontecendo, essa novidade da vida da gente, que é somos todos um. E aí a modificação é uma revolução total, porque se somos todos um, por que competir, né? Por que competir? Por que violência? Por que sujar o meio ambiente? Por que corrupção? Como assim? Se o que eu estou fazendo para o outro eu estou fazendo para mim, já não tem mais sentido, né? Ou tudo ganha sentido. Em termos práticos, a gente está falando em amadurecimento também? Está falando em amadurecimento em termos práticos. É muito interessante o que aconteceu com todos nós, né? Desde antes da gente existir, porque a gente fala, a gente rouba anos da gente, né? Eu não tenho a idade que eu tenho. Eu tenho a idade que eu tenho mais 9 meses. Né? E a gente não conta isso. É muito interessante. Esses 9 meses são super importantes na vida da gente. Na barriga da mamãe, nós já fomos um átomo no meio da água, revivendo o início da vida planetária. Depois a gente já teve rabo e guelras. E a gente foi revivendo a vida planetária toda. Quando a gente nasce, a gente vai revivendo, vai deixando de reviver a parte física que a gente já reviveu na matéria e passa a reviver a nossa trajetória mental, psicológica, espiritual. Então, a primeira tendência, o primeiro caminho que a gente vai ter vai ser esse de viver tudo para si, o reinado infantil. E o amadurecimento da gente, a trajetória da gente não é do mal ao bem, é da imaturidade, do egoísmo, do tudo para mim, do receber de todos até o dar. Se doar, né? O dar. A fraternidade, a inter-relação, o autoconhecimento no sentido de que estamos todos no mesmo barco, não tem prioridade, não tem esse negócio de primeiro eu, depois os meus,
de sangue, depois os meus não de sangue e, em último lugar, as outras pessoas. A gente tem uma hierarquia. Sim. Nas nossas mentalizações, nas nossas orações, essa hierarquia fica clara. Por quem você reza? Por quem você trabalha? Por quem você mentaliza? Você vai a um hospital, Santa Casa de Santos, sei lá, 800 leitos. Você tem capacidade de ir para a capela e rezar por um. Amanhã vai ter Enem, você tem um filho, tem um sobrinho e reza por um. Tem 100 mil fazendo a prova, você reza por um. É um amor de cerquinha, é um amor exclusivo, no que a palavra tem de mais etimológico. É um amor que exclui, porque o que interessa é o meu. O que interessa é o meu, o eu, o expandido, o ego, né? Essa pergunta não é só por quê, mas por quem você vive. Porque ter consciência não é só nos conhecermos, né, bem, mas também entender que nós fazemos sistêmica, parte, né, disso tudo, né? É sensacional mesmo. Você estava falando, por exemplo, das múltiplas faces, das múltiplas máscaras que a gente tem. Sim, do Jung, né? Cada milímetro que você caminha no sentido de entender a sua essência e a essência do outro, isso vai ganhando outra conotação. Porque onde quer que eu vá, eu estou com vocês aqui. Eu estou com quem aqui? Vocês. Aí, se eu pergunto quem é vocês, quem são vocês, vocês vão responder aquilo que a gente faz socialmente. Sim. Não, eu falo da sua profissão, fala da sua idade, fala da sua nacionalidade. E você não é nada disso. No momento que você assume a espiritualidade, que nem todo mundo que é espiritualista, que vê dessa maneira, acredita em vidas sucessivas. Mas, por exemplo, que sentido tem em eu me achar melhor que as mulheres se eu já fui mulher? Que sentido tem em eu me achar melhor que os negros se eu já fui negro? Se eu já fui, como diz Raul Seixas, há 10 mil anos atrás, eu nasci há 10 mil anos atrás, eu já fui tudo, como justificar as violências e as fragmentações? Que hoje a gente, infelizmente, está vivendo tanto isso, né? Inclusive no cenário político. Esse ataque a minorias, esse ataque ao diferente. Por que atacar o diferente? É uma falta de consciência, no caso. Se não tem o diferente não existe, o diferente sou eu, todas as diferenças estão em mim. Você falou de Raul e ele tem aquela música que diz assim: eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sempre sobre tudo, né? E ele tem uma outra que ele termina assim: eu que não fico nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Perfeito. Gente, vamos chamar um intervalo rapidinho aqui na Santa Cília TV. A gente volta num minuto aqui com vocês no Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Você já sabe, eu sempre aviso na volta do segundo bloco, que se você quiser assistir este ou os anteriores, dos programas anteriores, você vai lá no pessoasdevalor.com.br e tem tudo lá, inclusive a agenda dos treinamentos e tudo mais. Lembrando que dia 2, 3 e 4
temos o Arquitetando Emoções, que está sensacional, né? A cada turma a gente vai voltando lá daquele espaço mágico, né? Sensacional. E dia 10 e 11 de novembro tem o Marca. E já tem uma agenda fortíssima do Roberto, do Alexandre Quatro, de toda a equipe, né? do Pessoas de Valor. Mas tem aqui na nossa frente, assim, né? Essa semana está lançando o Simples. Isso. E aí o Simples é um livro que vai trazer pensamentos relacionados, chamar assim, uma pessoa, né? Se a gente pode dizer assim, em termos de história de humanidade, mas também um modelo, e principalmente para alguns, eu, por exemplo, como cristão, não tem como a gente não falar de Jesus de uma forma, né, mais abrangente. Para mim é tudo, né? Então, assim, até para descrever, né, quando a gente fala, vamos falar de Jesus, nossa, super complicado. Eu já li livros em diversas áreas falando, inclusive do próprio Marino, falando sobre a questão, né, da religião, tem a psicologia, né, de Jesus. E você traz alguns pensamentos relacionados a Jesus no seu livro que está lançando essa semana. Exato. Como que você faz essa conexão? Por exemplo, a gente está falando de espiritualidade, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre fala, olha, a gente não fala de religião no programa, a gente está falando de fé, de consciência, assim por diante. Claro. Como que você faz essa relação? Na verdade, Jesus, visto do ponto de vista das instituições humanas, ele é uma divisão da humanidade. Ele é só um segmento, aliás, minoritário da humanidade. Sim. Então, por esse ponto de vista, se você olhar como um fundador de religiões, se você ouvir ele falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, como instituição, isso quer dizer que os budistas, os muçulmanos estão todos condenados a não ir ao Pai. Sim. E aí, os fanáticos se fundam em Jesus para falar assim, só aqui é que vai para lá. A minha maneira de ver é que quando Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, não é na figura humana, não é no personagem Jesus Cristo, mas é no que ele simboliza. E o que ele simboliza, aí fica completamente verdadeiro. Ninguém vai a Deus se não for por amor. Independente da religião. Exatamente. Né? Porque a gente acaba também, por isso que eu falo sempre que quando a gente fala de espiritualidade, no caso do programa, ou mesmo por aí, e aí as pessoas confundem, por exemplo, espiritualidade com espiritismo, da mesma forma que quando a gente fala, por exemplo, em fé, e aí a gente pode falar de Jesus, mas poderia falar de qualquer outro símbolo, no caso relacionado à fé, as pessoas acabam confundindo muito com religião. Sim. Que, na verdade, religião, a gente pode dizer que, digamos, é uma estrada, né, que se fez para poder, de certa forma, orientar um pensamento. Nos melhores momentos. Porque toda instituição, segundo a sociologia, tem como primeiro objetivo ela mesma. Sim, sim. E isso não é uma questão de eu falar essa ou aquela religião. Toda religião tem como primeiro objetivo ele mesmo. E às vezes não, muitas vezes isso ao longo da história fez com que se perdesse. Com todo respeito a outras religiões, mas você vai ver catedrais cheias de ouro, você vai fazer os passeios aqui no Brasil, você vai a Salvador, você vai a Ouro Preto, e eles falam quantas centenas de quilos de ouro tem em cada igreja. E em nome de Buda foram feitos palácios também, todos dourados, e ele é uma pessoa que negou esses palácios essa riqueza toda. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? Hoje nós estamos citando muitas músicas. O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Essa música fala pra gente. Como é que eu posso seguir uma pessoa, seguir uma doutrina, se eu faço dela um ponto de poder? Aí envolve também essa questão da maturidade, que eu coloquei no primeiro bloco, porque, assim, de certa forma, conforme as pessoas vão amadurecendo também, me parece que, em geral, aí, ir para esse caminho interior de você se conhecer cada vez melhor, você vai percebendo que o foco não é a religião, mas sim a fé. Sim. Né? E aí a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando também de fé, né? De você acreditar. Assim, se eu não acredito em mim, como que eu vou acreditar em você? Como eu vou acreditar no outro? E se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Sim. Eu acho que medo e acomodação são as nossas doenças. Né? Medo é a matriz de tudo. No momento que eu acho que tudo é ameaçador, tudo vira guerra, tudo é defesa e ataque. Né? E a acomodação, sem dúvida, ela é
ela é um boicote que a gente faz à vida, é um boicote que a gente faz a gente mesmo, né? Porque se vida é movimento, cada vez que eu me acomodo, eu estou me destinando a um chacoalhão. Porque a vida, porque Deus, se você preferir, nunca desiste de nós. Se você tem o sono pesado, a pessoa que está do seu lado vai falar, acorda que está na hora de estudar e trabalhar. Se você não acorda, ela precisa falar um pouco mais alto. Se você não acorda, ela fala ainda mais alto. E se ela não desiste nunca, vai chegar um ponto que ela vai te dar um chacoalhão. Sim. E aí as pessoas falam, puxa, mas não precisava gritar também. Mas você não acordou antes, meu amigo. A vida fez isso com você, né? Na verdade. Sabe, você fez isso com você. Que você fez isso. Você exato. fez isso com você, porque a gente precisa acordar. A realidade vai para muito além das cascas, do que a gente pensa que é, do materialismo, do sensorialismo, do romantismo. Tem um monte de óculos que colocam no nariz da gente, como se você só fosse feliz se você encontrasse o príncipe ou a princesa encantada. Eu sou uma metade ambulante. Isso. Eu sou uma metade ambulante, tanto é que se fala do meu cara metade. Olha que coisa Alma gêmea, simbólica. né? Alma gêmea. Ela é minha cara Completamente metade. deturpada, né? Eu sou uma metade ambulante e só vou ser inteiro quando eu encontrar um outro. Isso. E características que me preenchem. Preenche. Como É assim, incrível, né? A mulher está destinada a ser incrível. infeliz se não encontra o homem da sua vida. Sim. Será? Né? Então, Roberto Freire tem um livro muito interessante que ele fala do amor complementar e amor suplementar. O amor complementar é esse, do eu sem você não sou ninguém, eu preciso de você para me completar. E que a música, o romantismo propaga, as melhores mentes falam isso. Sim. Né? Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim. Sim. E o amor suplementar é outro amor. É aquele que é 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? Eu estou bem, eu sou eu estou inteiro, mas quando a gente ama, a gente está mais do que a gente mesmo, é lógico. E isso não quer dizer só o amor romântico, é o amor ao cachorro, o amor às plantas, o amor a uma causa, o amor a um trabalho, os amores os mais variados que a gente tem. Né? Esse caminho da espiritualidade está ligado a gente ir de encontro à nossa simplicidade, à nossa essência? Quando a gente escolheu esse título, Símplice, né, foi em função disso. É uma palavra hoje que caiu em desuso, mas que ela significa componentes de medicamentos e também a ideia da simplicidade. Simplicidade é uma virtude muito executada pelos grandes mestres, certo? É Buda, sim. Jesus não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. A gente complica tudo, sim. Mas a simplicidade é uma grande virtude. Sim. E a saúde está na simplicidade. A doença está na complicação. Quando você vai juntando mágoas, culpas... Quanto mais a gente complica... medos, mais doente a gente fica. Preconceitos, você vai fazendo condições para eu ser feliz. Sim. Não, existem 1000 condições para eu ser feliz. Começa a fazer tua lista. Ilusões, né? Que é o começo da nossa conversa. Pois é. Né? Existe uma parábola moderna que fala muito da gente e que a gente não percebe. É a parábola do acumulador. Sim. Por que uma pessoa acumula lixo? A gente ouve aquela reportagem e fala assim, que absurdo! Tiraram 6 toneladas de lixo, às vezes 12, às vezes 3 caminhões, 18 toneladas de lixo da casa de uma pessoa. Por que uma pessoa acumula lixo? Que absurdo, é muito doença, né? Que absurdo. Aí você vai mudar uma vez da sua casa, ninguém muda uma vez da sua casa, sem tirar 5, 6 sacos de 100 litros de lixo, de falar assim, como é que eu juntei tanto treco? Sim. Isso só na parte material. Mas na parte espiritual, a gente acumula mágoas. Naquele pressuposto de que a vida é uma guerra, por exemplo, na relação conjugal, eu acumulo mágoas, porque na hora do conflito, vem mágoa do lado de lá. Sim. E eu tenho que ter mágoa do lado de cá para combater. Quando eu sou acusado com as suas mágoas, eu tenho que ter mágoas para te acusar também. E isso parece uma estratégia para a vitória, mas é uma estratégia para a doença. Porque o pincel, para pintar a parede, precisa pintar primeiro a si mesmo. Vingança
é um veneno que você toma e espera que o outro morra. E é muito interessante essa imagem, né? Eu tomar um veneno aqui, olhar para você, mas ela não está morrendo. Ela não está morrendo. E eu estou morrendo porque eu cultivei essa doença em mim. Eu acumulei esse lixo espiritual. Reciclar lixo espiritual é fundamental. Reciclar lixo espiritual é dar andamento para o lixo, é pegar suas mágoas, as suas culpas e sublimar em ações voluntárias, em arte. A arte é linda para sublimar mágoas, culpas, dor de cotovelo. É muito bom. Isso é saúde, isso é se tratar, isso é dar vida. Poder eliminar um monte de lixo que tem nas nossas mentes, Um monte de porcaria. Perfeito. A diferença entre o catador de lixo, que é tão desprezado, e o acumulador, que às vezes é cultuado o acumulador, porque tem um acumulador... Colecionador, né? Tem um acumulador de pouca qualidade, mas tem um acumulador... Quando o acumulador coleciona carros de luxo... Quando o acumulador coleciona sapatos, ele tem um closet para 1.500 sapatos, que nem se ele fosse uma centopeia não ia usar tudo, certo? Isso passa a ser charmoso, passa a ser bacana. E, na verdade, a pessoa está cultuando, o Feng Shui fala isso, você está adoecendo a sua casa, está adoecendo a sua vida, paralisando a energia, e aquela energia depois vai aflorar numa doença física. Perfeito. Nossa, de onde que surgiu isso? Surgiu de você, meu amigo. Sim. A sua alma estava doente e foi transmitida para o seu corpo. Perfeito. Incrível. Maurício, Adriana, agradeço muito a sua participação aqui. Obrigado. Eu agradeço. Sucesso no lançamento. Manda um abraço lá pro Marcão, lá pro pessoal da editora. Ah, beleza. Né? Que vai ser um sucesso. Marcão, a Beth, são dois companheiros muito ótimos. Na verdade, nós temos o lançamento no dia 20. Tá. Às 16h30, veja a nossa agenda, Facebook Maurício Zomignani, vai ter agenda para todos os locais, a gente faz palestras pelo menos na Baixada inteira. Perfeito. Vai ser um prazer estar junto demais. com... E vocês estão convidados enorme, também. Por favor, né? Vai ser muito bom. Legal. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Prazer mesmo estar aqui com vocês, é muito saudável. Sim. A gente está aqui, um ambiente muito saudável, muito obrigado. Legal. Obrigada Adriana, obrigado você. também. Obrigada, Ari. Participação. A gente encerra aqui o Pessoas de Valor com uma presença maravilhosa aqui, uma discussão muito rica. Eu consigo imaginar assim que a cada programa a gente tem dado um upgrade e muitas pessoas escrevem pra gente: nossa, esse programa foi maravilhoso, aí vem o próximo, caramba, vocês conseguiram superar. E assim, sem nenhum desrespeito a todos os entrevistados anteriores, eu continuo concordando que a gente está subindo uma escada, né? Porque a cada entrevista a gente está fazendo aqui um verdadeiro curso com cada pensamento e cada entrevista que a gente faz aqui. E o Pessoas de Valor então fica por aqui. Continue com a programação da Santa Cecília TV e a gente volta na semana que vem. Um forte abraço.